Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta terça-feira, dia 3 de setembro. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente Marília Atlético Clube e também o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, o Sub-23, onde o Alves Celeste disputa e ainda sonha com uma vaga para a Série A3 do ano que vem. Vamos falar tudo sobre a competição, vamos mostrar alguns gols do final de semana, né? Já que ontem o programa foi mais exclusivo para falar de Marília, hoje a gente vai abordar um pouco mais a fundo os outros clubes que estão nessa terceira fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Temos imagens de 3 jogos que aconteceram no final de semana, a gente vai mostrar alguns gols aqui. Também, obviamente, vamos mostrar entrevistas do Alves Celeste, de 2 jogadores, do zagueiro Rafael e do volante Micael, que fazem uma avaliação da derrota lá em Franca para o time da casa pelo placar de 3-1. E sexta-feira, o Marília volta a jogar contra a Francana, dessa vez no Bento de Abreu, às 8 da noite, um jogo que para o Marília já vira de vida ou morte por conta da sua situação na tabela. Da Bezinha temos também informações interessantes, né? Até porque 2 hoje chamaram muita atenção. Uma delas, o Grêmio Catanduvense já anunciou, inclusive em seu site oficial, que está se retirando da Bezinha, né, do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, alegou problemas financeiros, como muitos outros já alegaram ao longo dessa caminhada, mas parece que de fato isso vai acontecer, já que a Catanduvense não vai entrar em campo no final de semana, quando joga contra a equipe do Guarulhos em Catanduva. Um dos motivos, o principal deles, financeiro, inclusive já com vários atletas tendo deixado o clube da Catanduvense, né, um clube tão tradicional. Inclusive houve até uma nota do rival da cidade, o Catanduva Futebol Clube, que está no grupo do Marília, até lamentando essa decisão do rival, entendendo a situação financeira, realmente mostrando solidariedade ao rival, que é muito mais tradicional que o próprio Catanduva Futebol Clube. A gente vai falar sobre essa situação da Catanduvense, essa desistência da competição. E vamos falar também de um outro caso que chamou muita atenção hoje, porque o presidente e o vice do Fernandópolis foram presos hoje pela manhã numa operação da Polícia Federal, envolvendo aí, os dois estão sendo investigados e outras várias pessoas da cidade de Fernandópolis estão sendo investigadas por conta de fraudarem a questão do FIES, né, que é aquele financiamento para o estudante estudar numa universidade particular, tendo um subsídio do governo, e eles estariam envolvidos num esquema que a gente vai falar um pouco mais a partir do próximo bloco. Então temos muitas informações locais para a gente tratar no programa de hoje. E só para iniciar, eu já vou falar rapidamente da Série B do Campeonato Brasileiro, até porque teremos rodada, a 21ª, que tem 3 jogos daqui a pouquinho. Às 7h15 da noite, Brasil de Pelotas e Londrina. No mesmo horário, Vila Nova e Vitória da Bahia. E um pouco mais tarde, às 9h30, Criciúma e Ponte Preta. O complemento da rodada, já na quinta-feira, teremos CRB e Paraná Clube. Na sexta, São Bento e Figueirense. E no sábado, o complemento dela, Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro, Guarani e Oeste de Barueri, Operário de Ponta Grossa no Paraná e Cuiabá do Mato Grosso, Sport Bragantino, e aí só no dia 15 de setembro, Coritiba e Atlético Goianiense. Os 4 primeiros colocados da Série B, Bragantino 41, Coritiba 34, Atlético Goianiense também 34, Sport 32. Os 4 últimos colocados, Vila Nova com 21, Oeste 20, São Bento e Guarani 19 pontos cada, 3 times paulistas hoje na zona do rebaixamento. Mas para a gente falar desses assuntos e também dos gols que a gente já vai mostrar da Bezinha nesse primeiro bloco ainda, ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge e amigos do programa Com a Bola Toda. Realmente fomos pegos de surpresa com essa desistência de uma das equipes do Catanduva, né? De Catanduva, no caso, Catanduvense, que é, como você disse no início, aí, a equipe mais tradicional por lá. O FFC, que corre o risco de abandono também, abandono não, desistência de continuidade,
já que com a prisão do presidente e do vice, se a situação financeira do clube por lá já estava difícil, você imagine agora que o time precisa viajar, precisa marcar hospedagem, quem vai fazer isso? Então está um impasse muito grande na cidade. Eu acompanhei o site de lá para verificar como que estava a situação atual e, ao que tudo indica, por ali pode ser uma das alternativas do presidente do Conselho Deliberativo assumir com a ajuda de alguns empresários da cidade. Mas ainda não está definida essa situação. E caso ocorra essa desistência, por coincidência, o mesmo grupo do Catanduvense, ou seja, sim, as demais outras duas equipes já estariam classificadas de forma automática. Eu acho que ainda no caso do Fernandópolis, Ronaldo, até pela boa campanha, por tudo que o time vem fazendo na competição, acho que a própria cidade pode abraçar, pode abraçar essa situação toda. Obviamente que o cara da grana, quem colocava dinheiro, se era ilegal ou não é uma outra história, mas o cara da grana foi preso. Então, vai ter que encontrar outros recursos, até porque ele está envolvido numa operação séria, que é da Polícia Federal, que envolve aí um esquema de manipulação em relação ao financiamento, né, o FIES, para universitários, inclusive para o curso de medicina, né? Até porque, pelo menos na matéria venda diz... de vagas, né? Venda de vagas. Inclusive, essa venda de vagas chegava a R$120 mil por aluno de medicina. Então, é um esquema muito grande, deflagrado aí pela Polícia Federal, em que esses dois dirigentes do Fernandópolis também estão envolvidos. Não são os principais, mas também estão envolvidos, segundo, por enquanto, a investigação da Polícia Federal. E no caso do Catanduvense, realmente é algo a se lamentar, mas o que você disse realmente vai de encontro com o que espera do futuro de um clube tão tradicional, a extinção. Porque se uma equipe abandona o campeonato justamente numa terceira fase como essa, alegando problemas financeiros, obviamente vai ser punido pela federação, sim, vai ter que pagar uma multa por conta disso, e aí dependendo do que acontecer, até a questão de ficar inativo por pelo menos alguns anos, mais um clube tradicional entraria nesse rol aí de times que abandonam, não só abandonam o campeonato, mas ficam inativos. E a gente vem falando aqui, infelizmente é uma realidade que vem assolando vários clubes e que está batendo na porta de muitos outros. Sem dúvida. Bom, a gente vai abordar muito esse assunto de Bezinho no segundo e terceiro blocos, mas vamos falando do futebol principal, né, entre as equipes paulistas, Jorge. E a principal definição aconteceu depois que nós terminamos o programa de ontem, que foi a demissão do Filipão, e já agindo rápido até, né, isso é importante por sinal, anunciando hoje Mano Menezes, para descontentamento de vários setores do Palmeiras, inclusive do presidente do Conselho Deliberativo, e o goleiro Marcos, que é um dos ícones do esporte alviverde, aí também fazendo sérias críticas, falando que o Palmeiras está parecendo uma sede do Cruzeiro, né, numa referência ao Marcelo Matos também. O Alexandre Matos, isso. Alexandre Matos. Então, o Palmeiras que vai ter em Mano Menezes, boa parte da torcida também não gostou, por ele ter raízes corintianas no meio aí, mas era o que tínhamos para hoje, né? Olha, Ronaldo, o que me chama a atenção é o seguinte, ninguém contesta o currículo do Mano. O Mano é um dos principais treinadores hoje do futebol brasileiro, sem dúvida. Né? Levou o Cruzeiro ao bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil, era o técnico que estava mais à frente ao comando de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que a grande questão de tudo isso, Ronaldo, na minha visão, o que eu particularmente fiquei um pouco incomodado com essa contratação é o perfil. O Mano Menezes, ele não tem uma mentalidade muito diferente do Filipão, não. Ele não é um treinador ofensivo. Aliás, como eu falei ontem aqui, né? 95% dos treinadores do futebol brasileiro, e não digo isso por conta da limitação técnica ou de serem medrosos, nada disso, mas por saberem muito bem que o resultado é o que vale acima de tudo. O caso Mano Menezes, ele tem um perfil completamente parecido com o Filipão. É um treinador também que no Cruzeiro, apesar de ter conquistado os títulos da Copa do Brasil, não era um futebol que o encantava. Ele tinha um grande elenco na mão, assim como o Filipão teve com o Palmeiras, e mesmo assim
era um futebol bastante burocrático, um futebol de resultado, não era um futebol que agradava, você tinha opções no elenco, mesmo assim era, né, um estilo mais pragmático, mas que em determinados momentos deu resultado. Então, para mim, Ronaldo, você tirou o Filipão e pôs o Mano Menezes, nada de diferente. Obviamente que o Mano também tem sua capacidade, ele pode fazer essa equipe melhorar, resgatar a boa fase de alguns jogadores do Palmeiras, que após a Copa América a fase caiu vertiginosamente, como no caso, por exemplo, do volante Bruno Henrique, que era um dos elementos surpresas do Verdão nos jogos, fazendo muitos gols, inclusive, caiu muito de rendimento, como vários outros, mas o estilo de trabalho é quase igual ao do Filipão. Obviamente que ele pode, com esse mesmo elenco, resgatar um ou outro jogador aqui que o Filipão tinha deixado de lado, por exemplo, o Lucas Lima, Marilense Lucas Lima, que há 3 jogos nem no banco fica do Palmeiras. Eventualmente ele pode resgatar um ou outro jogador, ter um conceito um pouco diferente, a querer aproveitar mais determinado atleta, mas a filosofia de trabalho ela é muito parecida com a do Filipão. Então, na minha visão, você trocou meio que 6 por meia dúzia, o que não quer dizer que esses 6 por meia dúzia não possa conquistar o título brasileiro, até porque com o trabalho que o Filipão vinha fazendo, mesmo resultados ruins após a Copa América, ainda era um trabalho consistente numa competição de pontos corridos, mas eu sinceramente fiquei um pouco sem entender, imaginava que o Palmeiras fosse atrás de um treinador que valorizasse um pouco mais as opções ofensivas que o clube tem em mãos. Não é o caso do Mano Menezes, mas volto a dizer, acho que o Mano Menezes também pode transformar esse Palmeiras muito competitivo, mas não esperem que o Palmeiras vá apresentar um grande futebol com o Mano no comando, porque não é também o perfil dele. Bom, o Mano se apresenta amanhã, ele está no interior de São Paulo, onde possui aí, também passa férias por lá, onde ele tem um imóvel, e vai ter muita pressão, na verdade, né, Jorge? Pressão dentro do próprio Palmeiras para o trabalho dele. Esse que é o problema. Porque quando você chega numa equipe nova, o que você mais procura é paz, né, para começar um trabalho. E ele parece que já não vai ter essa paz, né? Ele já vai ter que começar a mostrar resultado, mostrar serviço de imediato. Eu acho que até numa situação que ele se encontra hoje, Ronaldo, não é tão difícil ele criar esse clima de paz. O Palmeiras agora vai jogar uma vez por semana, eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, vai jogar mais no final de semana, vai ter tempo para trabalhar entre um jogo e outro. Obviamente que ele não vai ter uma pré-temporada pela frente, mas vai ter um tempo interessante para trabalhar, até porque o Palmeiras não é um time de terra arrasada, o Palmeiras tem uma base. Óbvio que a grande questão é, alguns jogadores, a fase realmente está muito ruim, mas isso é a questão de você muitas vezes ajustar aqui, fazer uma modificação aqui ou acolá, até por conta de uma variedade muito grande que você tem no elenco. Então eu acho que nesse caso, a chegada do Mano Menezes, ele vai poder resgatar alguns jogadores que estavam insatisfeitos e que eventualmente possam ter mais condições de jogo com ele no comando. Eu acho que a pressão vai existir no caso de quem fosse assumir o Palmeiras, por conta do investimento que tem, por conta dos insucessos, eu não vou nem dizer fracassos, mas dos insucessos em Copa do Brasil e na Libertadores da América. A pressão seria para qualquer treinador. Obviamente que o Mano vai ter um pouquinho a mais por esse laço, né, esse lastro que ele tem com o Corinthians, toda essa identificação com o clube e tudo mais. Mesmo assim, não seria diferente talvez para um outro técnico, mesmo que ele não tivesse esse vínculo com o rival. Acho que o Mano sabe muito bem, já está acostumado com isso, é um treinador tarimbado, então está acostumado com isso, mas eu acho que os resultados vão aos poucos amenizando essa questão, esse clima talvez um pouco hostil perante aos torcedores e alguns membros da diretoria. Tá certo. Antes de ir para o intervalo comercial, para falar do São Paulo também, o Pablo começou o seu treino e pode estar à disposição para o jogo de sábado contra o Inter de Porto Alegre. Jorge. Só antes do intervalo comercial, os abraços aqui para o Guilherme Gonçalves Michele, está nos assistindo, o Osmar Silva, boa noite, Jorge e Ronaldo, estamos juntos na audiência do programa, obrigado, Osmar. A Marli, minha esposa, um grande beijo a ela, o Wilson Gino também nos acompanhando, o Aleph Rafael, o Wilson Miranda e o Ica. O Ica também está conosco aqui via Facebook, né, Ica? Obrigado pela audiência. Ok, vamos falar muito da Bezinha já a partir do próximo bloco e tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. É só mandar um alô para o Adriano Nogueira Carvalho, mandou assim: boa noite a todos. Só nos resta torcer muito sexta-feira. Será muito triste depois de um campeonato que fez, com o time que tem, ver o Mac morrer na praia. Não é para tudo isso também, né? Há preocupação, obviamente, mas o Mac é muito superior à Francana também, né, Jorge? Tecnicamente sim, mas a gente sabe que muito bem no futebol, e a gente não cansa de falar aqui no programa, né? Que essa questão de ser melhor tecnicamente não quer dizer que você vai ganhar sempre, né? Até porque o futebol, ele é apaixonante por conta desses imprevistos. Nem sempre o melhor vence. Mas, obviamente, que é um jogo contra a Francana, Ronaldo, que eu acho que moralmente, se você não ganha, eu acho que pode abalar o elenco. Pode. Não vou dizer que vai, mas pode abalar. Então, é um jogo com um caráter já decisivo. Óbvio que se o Marília não vencer, ele não vai estar eliminado, mas aí talvez já não dependa mais só de si nas 2 últimas rodadas. Então tem essa questão também, mas eu acho que eu sinceramente, não é
ser bairrista não, mas eu acho, viu, Adriano, apesar de tudo, que o Marília vai se classificar. Vai se classificar, realmente seria uma frustração muito grande se não passar dessa terceira fase. Para mim vai ser uma frustração parecida como se fosse de um rebaixamento. Porque um elenco que o Marília tem em mãos, a qualidade técnica, o treinador que tem em seu comando, seria realmente uma frustração enorme não chegar pelo menos na fase mata-mata. Mas eu ainda estou confiante nesse MAC, porque tem futebol para apresentar. E eu acho que uma outra coisa que me deixa bastante otimista, Ronaldo, é que nos jogos em casa, o time já não só tem vencido, mas tem convencido também. Você pode até dizer, Jorge, mas ganhou de Joseense e de Tupã. Realmente, não são equipes que podem ser comparadas com o MAC na questão técnica. Mas, se você se lembra bem, na primeira fase, a gente empatou em casa com a Santa Cruzense, empatou em casa com o Itararé. Então, o Marília teve muitas dificuldades mesmo jogando em casa. E nesses 2 jogos contra Joseense e Tupã, os 2 últimos em casa, o Marília marcou 10 gols. E não só marcou 10 gols, mas como fez a apresentação de gala. Então, eu estou muito confiante. Claro que eu não estou achando que o Marília vai golear a Francana, mas eu estou muito confiante que o Marília possa apresentar um bom jogo. Claro que você vai pegar um time que marca muito melhor do que Tupã e Joseense, não tenha dúvida disso, até melhor fisicamente do que essas 2 equipes que eu citei. Mas acho que o Marília tem sim tudo e tem totais condições de ganhar da Francana e aí rumar a classificação para a próxima fase. Bom, eu acredito, além desses fatores que você citou, Jorge, não é possível, pelo que eu vi da Francana, a Francana deveria ter perdido para o time do Catanduva, né? Deveria ter perdido, arrumou um gol no finalzinho lá do empate. E o Catanduva, Jorge, não tomou um vareio do Tupã, que o MAC também deu um vareio do Tupã. Sim. Quer dizer, é muito surreal acreditar que o MAC possa perder para essas equipes aí. Eu não vou dizer que surreal, eu acho que o futebol, né, a gente cansa de falar que ele é totalmente imprevisível, mas a questão é que o Marília tem pela frente compromissos que já entram em caráter decisivo e agora acho que é o melhor momento para a gente sentir de fato como que esse time reage a uma adversidade, porque até agora não teve. Né? Primeira fase classificou com certa antecedência, na segunda fase também chegou até a última rodada já classificado, líder da competição. Pela primeira vez o MAC atravessa uma grande adversidade. Eu acho que isso é importante. Por que eu digo que isso é importante? Para ver se realmente esse time sabe sair de situações complicadas. Porque eu volto a dizer aqui, eu já desde a primeira rodada, da primeira fase, a minha preocupação não é esses quadrangulares. A minha preocupação é a fase eliminatória, o mata-mata. Porque num jogo ruim, como aconteceu contra a Francana, num jogo em que o time vai muito abaixo e perde por 3-1, se no mata-mata acontece isso, Ronaldo, será que tem forças suficientes para reverter? Porque se você tem no caso aí a situação agora, o MAC tem 3 partidas para buscar a classificação ainda. No mata-mata, se ele perdeu num jogo, já no outro ele tem que dar uma resposta, porque senão está fora. Então acho que é importante também o elenco passar por essa provação para justamente, se tiver essa adversidade no mata-mata, saber que já não vai ser a primeira vez que se vê numa situação pressionada. Acho que isso é importante. Ronaldo, vamos acompanhar alguns gols do final de semana dessa Bzinha? Vamos sim. Só antes mandar um abraço aqui para o Eduardo Rojo, está dando boa noite para nós aqui. Boa sorte ao nosso querido MAC. O Leonardo Oliveira, o Léo, fisioterapeuta do Alvo Celeste, está dizendo boa noite, parabéns pelo programa, MAC vai vencer os 3 próximos jogos. Tem totais condições para isso, Léo. O Félix Vargas também nos acompanhando, o Douglas Evangelista, o Catanduva, o mesmo que ganhou do MAC, né, que acho que você está falando em relação acho que em relação ao que você falou da Francana contra o Catanduva, que o Catanduva, a Francana não mereceu ter ganhado do Catanduva, né? O mesmo que o MAC perdeu. O mesmo que o MAC perdeu, é esse mesmo, viu, Douglas? O Flávio Alpino também nos acompanhando, obrigado, Flávio. O Bruno Melo, boa noite. É uma vergonha o treinador sacar o Brunão nessa altura da competição. Eu não vou dizer que é uma vergonha, mas realmente surpreendeu e acho que para o jogo contra a Francana teremos algumas mudanças significativas aí no time. Eu acho que o Brunão é um grande candidato a voltar a essa equipe. Realmente, ainda, por mais que o treinador tenha explicado, está um pouco difícil de engolir essa história, né? Mas a gente vai debater isso também já no próximo bloco. Rodrigo Ortega aqui conosco também, o pessoal da Mancha Azul. Boa noite, avante Marília. A Mancha
que vai ser determinante para o jogo em Franca, e a gente espera o comparecimento. Contra a Franca. Contra a Francana, né? Mandar um abraço para o Dr. Cláudio Pinhagóis, que está nos acompanhando. Também, quem que é o outro aqui? O Adriano Nogueira falou que está confiante também. O Anderson Mosquete está nos acompanhando, Jorge. Vamos lá então, vamos mostrar os gols. Temos imagens de 3 jogos que aconteceram no final de semana. Primeiro a gente vai mostrar do jogo do outro grupo, aliás, o outro jogo desse grupo do Marília, a vitória do Tupã na sexta-feira pelo placar de 2-0 para cima do Catanduva. Vamos acompanhar então com o áudio mesmo os 2 gols dessa partida que deixou o MAC pelo menos numa situação mais parelha mesmo com a derrota lá em Franca. Vamos acompanhar então. Tupãozinho já fica preocupado e saltitante o goleiro Daniel Reis. Levantamento fechado, rasteiro, tentou o toque ali, a bola sobra, subiu de cabeça na grande área! Gol! É do Tupã! No cruzamento na grande área, a bola veio rasteiro, deu um tapa na bola, desviou no meio do caminho o André, subiu de cabeça o número 11, o Kaique, e ali na pequena área, o zagueirão número 4, o Guilherme, tocou de chapa, meio de canela, o torcedor não quis saber do jeito que foi, e aqui com o Gabriel, tem livre o André, tem também o Davidson, ele prefere a jogada individual, fez ótimo cruzamento de primeira. Gol! É do Tupã! Gil, camisa número 13, num contra-ataque de almanaque da equipe do Tupã. Abriu aqui na esquerda com o Gabriel, na velocidade, ele preferiu a jogada individual, entrou na área do goleiro Daniel Reis, fez o cruzamento rasante, na medida para o camisa número 3, o Gil, e de primeira, foi inteligente, chegou forte na velocidade e de chapa colocou no canto direito do goleiro Daniel Reis, que nada pôde fazer. Fez o segundo gol, ele correu mais para comemorar do que o jogo inteiro, Jorge. Foi o que pareceu mesmo, Ronaldo, foi o que pareceu. Só antes de mostrar mais gols, o Leonardo Oliveira, né, que é fisioterapeuta, ele está dizendo aqui, ó, obrigado pelo carinho de sempre, pessoal, porém não faço mais parte da equipe do Marília. Estou trabalhando hoje no interior do Paraná, mas sempre de olho nas notícias do nosso Tigrão. Vamos subir, tenho certeza. A gente deseja boa sorte ao Léo, até porque sempre muito solícito, né, em relação às informações dos jogadores que estavam no departamento médico do Marília. Boa sorte, Léo. A gente sabe da sua competência, um excelente profissional, que você tenha muito sucesso pela frente e quem sabe um dia retorne ao Alves Celeste. Um grande abraço então, Léo, obrigado. E o Pedro Figueira também nos acompanhando, ex-presidente da PAI, foi muito tempo também diretor do MAC. Sim. Sempre colaborou com o Alves Celeste. Obrigado ao Pedro, né? Mais gols então, Ronaldo? Vamos para gols, então, da vitória do Rio Branco sobre o Flamengo de Guarulhos pelo placar de 2-0. O Rio Branco, que é a única equipe 100% de aproveitamento nessa terceira fase. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos conquistados e já está virtualmente classificada para as quartas de final. Vamos então acompanhar os 2 gols da vitória em Americana do Rio Branco. Vamos lá. Felipinho jogando legal aqui no estádio Décio Vita. Tá faltando muito para o Felipinho no jogo de hoje. Pode melhorar tudo daqui a pouco. Felipinho passou por um, passou por 2, colocou na frente. Pode ser para o Felipinho de pela direita. A bola ficou enroscada, porém não conseguiu continuar com a jogada. Chegou Braga, colocou lá. Próxima cobrança do escanteio. Pode colocar dentro da grande área de perna esquerda. Chegou, colocou. Vai subir de cabeça melhor para a zaga da equipe adversária. Chegou por ali, vai tentar o Rio Branco chegar por ali. Isso, gol! E é gol! Gol! É gol!
E ele fez isso. Vai Felipinho novamente na cobrança do escanteio. Com o escanteio favorecendo a equipe do Rio Branco. Está vencendo por 1-0. O árbitro apitou. Felipinho correu, bateu e vem de cabeça tentar colocar essa bola. Gol! Chegou por ali e guardou a bola, sobrou para ele, ele ergueu a perna e colocou no fundo do gol, fazendo o segundo do Rio Branco, fazendo mais um gol do Tigre, fazendo a galera ficar feliz da vida aqui no estádio Décio Vita. Está aí, portanto, a vitória também do Rio Branco, como você destacou, é o único time 100% até agora. Mandar um abraço para o Moisés Amarim Sá, que está nos acompanhando, e o Raul Silva falando que vitória do MAC é obrigação. Concordo que é obrigação, Jorge. Mancha azul. Rauli, obrigado pela audiência. Bom, para encerrarmos esses gols do final de semana da Bezinha, vamos com a vitória do Guarulhos para cima da Catanduvense, placar de 2-1, Guarulhos e São José estão com 5 pontos nesse grupo, Fernandópolis 4 e a Catanduvense, que já anunciou sua desistência da competição, apenas 1 ponto. Vamos acompanhar então os 3 gols dessa partida da vitória do Guarulhos em casa. Vamos lá. A Cida e o pessoal muito bacana aí, ouvindo a gente. Aqui vem escanteio, bola lançada na grande área, toque de cabeça! Gol! Do Guarulhos! Machado, camisa 3, o zagueirão que se aventurou, o ataque subiu bonito e mandou no fundo do gol do Catanduvense. Na marca de 42 minutos da primeira etapa, o Guarulhos, na bola parada, abre o marcador. Machado, camisa 3, 1 para o Guarulhos, 0 para o Catanduvense, Nailton. Douglas Vale, abertura na direita, se manda aí, o Balotelli balança o corpo, bateu cruzado, gol! Camisa 11, depois de uma jogada individual, balançou o corpo, foi pro fundo, protegido por estar dentro da área e bateu cruzado, fazendo o segundo gol do Guarulhos na marca de 18 minutos. Balotelli, camisa 11, 2 para o Guarulhos, 0 para o Catanduvense, Nailton. De lateral tem pressa o time visitante, Robinho balança o corpo, teve que fazer o passe, vem na recuperação aí, o Peu girou bem ainda, ele com espaço, o passe com o Wesley, bateu pro gol, que golaço! Que golaço! Gol do Catanduvense! O Wesley, camisa 9, e que categoria, diminui. Portanto, a vitória e esse jogo que seria de volta agora em Catanduva não vai acontecer, a gente vai falar depois de intervalo comercial. Sobre essa desistência do Catanduvense, que não joga esse jogo contra o Guarulhos, aí deve dar 3-0 no jogo de volta aí pelo WO. E a gente vai falar também do Fernandópolis, a situação que está por lá, inclusive a energia elétrica foi cortada do estádio, aí onde está o alojamento dos atletas, depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família.
Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para falar sobre essa bezinha. Deixa eu dar um destaque aqui. Deixa eu ver aqui. O Adriano Nogueira Carvalho está falando, na zaga do MAC é bem melhor que essa zaga do Flamengo, hein? Que vacilo, sem dúvida. Gilberto Trindade dando um abraço para a gente, falando que está na audiência. Obrigado ao Gilberto também. Bom, vamos falar das desistências. Desistência. Vamos falar primeiro do Catanduva, vamos lá, Jorge? então, Ronaldo. Porque ela soltou uma nota oficial, deixa eu abrir essa nota aqui, para falar sobre... a nota oficial que eles soltaram em relação a essa desistência. Diz aqui a nota que eles colocaram. Nota de esclarecimento do Grêmio Catanduvense de Futebol. Por meio desta diretoria do Grêmio Catanduvense de Futebol, vem com muito pesar informar ao seu bem maior nossos torcedores que o Grêmio Catanduvense de Futebol, infelizmente, estará desistindo de continuar na disputa do Campeonato Paulista de Futebol da Série B. Ele fala da Série B, que não sabe nem série que está. Na verdade é a Série B, né? Do Paulista para a Federação é considerada a Série B, né? A1, A2, A3 e Série B. É Série B, Jorge? Série B. Para a Federação, a nomenclatura é essa. Então eu que estou errado aqui. Devido à falta de aporte financeiro e principalmente por falta de comprometimento de alguns, eles destacaram alguns jogadores. A diretoria, que sempre esteve com muito afinco, tentando todas as formas manter a equipe na competição, sempre contando com o apoio de alguns empresários abnegados que sempre acreditaram no projeto do Grêmio e nessa diretoria. Assim, a diretoria se desculpa com todos os empresários que até o momento acreditaram no Grêmio e nessa diretoria, e queremos deixar claro que estamos com um sentimento de tristeza profunda para tomar essa decisão. Também pedimos nossas sinceras desculpas ao nosso bem maior, que são os torcedores que sempre apoiaram o Grêmio Catanduvense na alegria e nas tristezas. Por fim, embora entendemos que muitos atletas estavam comprometidos com essa agremiação,
alguns atletas mal intencionados sangraram a agremiação com sua falta de comprometimento, de respeito com a camisa e com a história do Grêmio. Sem mais para o momento, esperamos que dias melhores estejam à frente para o Grêmio catanduvense, a diretoria. Difícil esses dias melhores, hein? Porque se o clube está desistindo da competição, vai tomar WO, vai ser punido pela federação, vai ter que pagar uma multa, se já não tem condições financeiras para permanecer no campeonato, que dirá pagar uma multa sem estar em atividade. Então, fica difícil de esperar dias melhores para o Catanduva. Agora, essa questão até dos jogadores mal intencionados e tudo mais, é bem relativo, né? Isso daí é a versão da diretoria, né? Até porque, qual é o motivo para esses jogadores, em tese, estarem mal intencionados? Porque não estão recebendo? E aí, por não estarem recebendo o salário, não querem entrar em campo? Isso quer dizer que eles estão mal intencionados ou quer dizer que eles estão descomprometidos com o clube? Então, também é fácil, né? Jogar agora a responsabilidade nas costas dos jogadores. Tudo bem que a situação não está fácil para ninguém, nenhum clube está nadando em dinheiro, mas o jogador está no jeito dele, ele tem que receber. A gente não sabe até quanto tempo, né, de quanto que é o atraso de salário de jogadores lá em Catanduva. Alguns aceitaram essa situação, outros não, e não dá para criticar se porventura alguns jogadores não aceitam ficar aí com atraso nos salários. Não dá para a gente criticar se esse for realmente o motivo. E o time rival da cidade, que está no grupo do MAC, o Catanduva, né, Futebol Clube, também emitiu uma nota com o seguinte teor. O Catanduva Futebol Clube, co-irmão do tradicional Grêmio Catanduvense Futebol, se solidariza e transmite profunda tristeza acerca da decisão de sua retirada do atual Campeonato Paulista da Série B. Sabemos das imensas dificuldades, das quais também sentimos e lutamos diariamente para manter toda a complexa estrutura que envolve o futebol profissional e suas bases. São inúmeros compromissos e despesas, das quais, sem grandes receitas, mostram-se praticamente intransponíveis. Nós da presidência, diretoria, comissão técnica, atletas, colaboradores e funcionários estamos nos solidarizando pela triste decisão do nosso co-irmão e torcemos para que muito em breve esse tradicional clube se reerga e fortaleça ainda mais o nome do futebol catanduvense. Hashtag todos juntos num só coração. Está aí o adversário, um dos adversários do MAC aqui, talvez tentando criar simpatia com os torcedores do rival, né? Talvez, né? Mas de qualquer forma é uma situação triste, porque a rivalidade, Ronaldo, ela é legal, ela é sadia, desde que você tem um outro clube, né, da cidade, mesmo que você seja menos tradicional que o seu rival, mas o que dá o combustível para o torcedor, para a rivalidade, para chamar as pessoas para o estádio, justamente são as rivalidades, sejam locais ou regionais ou interestaduais. E o Catanduva sabe que se ele não tiver a catanduvense também na sua cidade, o futebol empobrece. O interesse ao futebol da cidade, ele vai perdendo força. Então, eu senti não só uma questão de tentar manter a política da boa vizinhança, mas realmente um clima mesmo de solidariedade com o clube, até porque o próprio Catanduva reconhece que poderia ter sido ele, o clube que nesse momento podia estar se retirando do campeonato por problemas financeiros. É uma pena, mas a gente já falou aqui, a catanduvense talvez siga o mesmo exemplo de outros clubes tradicionais e talvez com essa desistência, nem em 2020 teremos a catanduvense como profissional na Bzinha do ano que vem, a não ser que haja uma grande reviravolta em termos de investimento. Outro que pode tomar a mesma decisão, mas por problemas diferentes, é o Fernandópolis, né, Jorge? Sim, esse já é um problema ainda mais grave, porque envolve caso de polícia, né? Porque hoje pela manhã o presidente e o vice do Fernandópolis foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Vagatomia, que investiga fraude na concessão do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do governo federal. O presidente Oclésio de Almeida Dutra foi preso em São Paulo, junto com o vice Ricardo Saravalli. Os dois não serão transferidos e ficarão presos na capital paulista. Além deles, outras 17 pessoas foram presas. Entre os presos está o dono e reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa, de 63 anos, também preso em São Paulo.
Me parece que o Fernandópolis também tem um patrocínio dessa universidade, Ronaldo. Tem sim. E aqui a polícia diz aqui que informou que durante a operação alguns investigados tentaram até fugir, e os presos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação e estelionato majorado, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de reclusão. Só para entender um pouco essa operação, as investigações começaram no início do ano após a Polícia Federal receber informações de que estariam ocorrendo irregularidades no campus de um curso de medicina em Fernandópolis. Vagas para ingresso, transferência e financiamentos FIES para o curso de medicina estariam sendo negociados por até R$120 mil por aluno. Só para a gente trazer um resumo aqui em relação ao Fernandópolis, realmente ainda um caso ainda mais grave, porque envolve a polícia. Agora é esperar para ver o que acontece, porque se o presidente e o vice foram presos, alguém vai ter que tomar conta do clube, e são os dois, pelo menos, dirigentes do Fernandópolis que estavam injetando dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer com esse clube daqui para frente, até porque eles tiveram recentemente problemas financeiros, inclusive salários atrasados. Então, Sim. realmente... Esse aqui é o caso do presidente, esse que está preso, que sacou uma arma, ameaçou os jogadores. Me parece que foi esse mesmo, esse não, foi o caso. Foi esse mesmo ou não? Está na matéria, Jorge. E, além disso, hoje pela manhã, a companhia de força e luz local lá cortou a luz do estádio por falta de pagamento, e é o alojamento dos atletas também, né? Então, é uma situação grave. Pode ser que o presidente do Conselho Deliberativo assuma, ou também o Júnior Deto, que é um empresário na cidade, né? Isso aí, a decisão deve sair nos próximos dias. Se eventualmente houver a desistência também do Fernandópolis, esse grupo já tem os dois classificados, porque o Catanduva já se retirou e é desse mesmo grupo do Fernandópolis. Olha a coincidência. Eu acho que no caso do Fernandópolis ainda, Ronaldo, pela situação do time na tabela, não só na tabela, mas pelo que fez até então nesse campeonato, eu acho que a cidade vai acabar abraçando para pelo menos esse time não correr o risco de dar um WO ou ter que se retirar da competição. Talvez também dispute por disputar essas últimas 3 rodadas sem muito objetivo de classificar, só para cumprir tabela e realmente tentar juntar os cacos para o ano que vem. Mas realmente é uma situação mais uma lamentável, justamente numa fase tão decisiva como essa. Tá certo. Falado dos adversários na competição, vamos para o MAC, né, Jorge? Vamos lá, Ronaldo, para as informações do Alves Celeste. Hoje aconteceu a reapresentação total do elenco, né? Ontem apenas os atletas que não jogaram os 90 minutos, aqueles que entraram no segundo tempo, e também os jogadores que não foram relacionados. Hoje já com o grupo completo, trabalho de academia e também de finalização agora no período da tarde no estádio Bento de Abreu. O técnico Ricardo Costa vai ainda definir quem será o substituto do lateral direito Matheus Mima, que recebeu o 3º cartão amarelo no jogo lá em Franca. 2 opções, Ronaldo. Uma, o Matheus Pivô, que é lateral de ofício, sendo o substituto. A outra, o zagueiro Rafael, ser improvisado na lateral direita. Até porque o Rafael, na Série A3 do Campeonato Paulista desse ano, pelo São Bernardo, atuou todas as partidas como lateral direito. E o que acredito eu ser a opção mais certa por parte do treinador, o Rafael na direita, Ronaldo, com isso o Brunão pode voltar à zaga, porque o Matheus Pivô voltou recentemente de uma lesão muscular e ele não está ainda 100% fisicamente. E vendo até por esse lado da questão física, acho que é muito provável que o Rafael atue como lateral direito e o Brunão ou até mesmo o Guilherme Café sejam as opções para a zaga. Num jogo tão importante como esse, acho que o Ricardo não vai apostar num jogador que talvez não esteja bem fisicamente, até porque o único e primeiro jogo que o pivô atuou pelo Marília foi naquela última rodada da primeira fase, quando o MAC empatou com a Cisense no jogo que já não valia mais nada para o Marília. Ele foi titular naquela ocasião, pelo Marília ter jogado somente com reservas. Então, acredito que o Rafael, por mais ritmo de jogo que tenha, possa ocupar essa lateral direita, e aí o Marília atuando com o Gutierrez e o Brunão, ou talvez o Guilherme Café como uma outra opção. Eu conversei agora à tarde com o zagueiro Rafael sobre essa possibilidade de jogar também como lateral direito, porque já fez essa função na Série A3 esse ano pelo Esporte Clube São Bernardo. E ele falou
a respeito dessa situação. Por enquanto, nenhuma conversa do treinador para saber dessa possibilidade, até porque no MAC ele ainda não atuou nenhum jogo como lateral direito. Vamos conferir então. Boa noite, Rafael. Boa noite. Foi um jogo muito atípico, né? Como você disse, foi o primeiro jogo, até mesmo que a gente toma 3 gols. Em um jogo que a equipe toda teve praticamente um apagão, desconcentração total. Creio que também os gols foram, segundo gol principalmente, um acaso ali, que tenho certeza que esse cara não quis finalizar, a bola acabou entrando, mas o futebol é assim, né? Mas creio que nós vamos nos reabilitar nesses próximos jogos. Com essa suspensão do Mima, lateral direito, né, terceiro cartão amarelo, obviamente que tem o Matheus Pivô, que também é de origem, mas também existe uma possibilidade de você ser deslocado para a lateral direita, já que na Série A3 desse ano você fez quase todos os jogos assim pelo São Bernardo. Queria saber se o Ricardo já comentou isso com você, se existe essa possibilidade e como você se sentiria jogando como lateral aqui pela primeira vez no MAC. Eu tive a oportunidade de atuar de lateral esse campeonato na A3, mas até agora a gente não conversou nada, né? Até mesmo porque agora é representação. Mas vou deixar na mão dele, né? O Matheus também fazendo um bom trabalho, mas se o Ricardo decidir que vai me colocar, eu estou disposto a ir. Para você, sem problema, até porque você já está acostumado com essa posição, né, Rafael? Não, sem problema. O importante é jogar. Ok, bom, contra a Francana, um jogo em que o Marília agora não pode mais tropeçar. Depois de 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, só a vitória para continuar o Marília ainda nessa busca pelo menos pela segunda vaga para a classificação, não é isso? Não, com certeza, nosso foco é total na classificação, né? Agora temos que ganhar todos os jogos, independente se é em casa ou se é fora, mas creio que vai dar tudo certo. O fato do Marília jogar muito bem no Abreuzão, né? Pelo menos nas 2 últimas partidas mostraram isso, né? 6-0 contra o Joseense e 4-0 contra o Tupã. Parece que o time também já acabou engrenando, sabendo utilizar o fator casa, o fator gramado, que é muito bom em relação a outros campos, para não só ganhar, mas como jogar bem também, né, Rafael? Creio que em todo campeonato, né, o fator casa é sempre muito importante, o apoio da torcida, motivação é total e com certeza vai ser um fator muito determinante, principalmente para esse jogo, né, que é um jogo de reabilitação, como eu falei. Você jogou ao lado do Gutierrez nos 2 últimos jogos, vocês estão acostumados, né, até porque no São José vocês fizeram essas partidas também, né, com o São José do próprio Ricardo Costa. Como é que foi aí reviver novamente essa dupla com o Gutierrez na zaga? O primeiro jogo foi bom, deu tudo certo, né? Acabamos ganhando, só que agora tivemos a infelicidade, mas creio que nós temos um bom entrosamento, uma boa conversa ali já estamos acostumados. Mas é como eu falei, é deixar na mão do Ricardo e ver o que ele vai decidir. Está aí, portanto, o zagueiro do Marília, que eventualmente pode ser utilizado também na lateral. Mandando um abraço aqui para o Felipe de Castro Góes, Filipinho, grande Felipe. O Martins Bandeira dando boa noite para a gente, o Nivaldo de Souza, o Eduardo Rojo está falando, creio que o MAC voltará a ser grande a começar dessa Série B. Já o Soares Ferreira, parabéns pelas matérias, Ronaldo e Jorge, campeão de audiência. Boa noite, abraços. Obrigado igualmente. O Júlio e o João Pedro dando boa noite para a gente também. O Gilmar Dudu Martins, o Gilberto Trindade já falamos, Jorge. Bom, Ronaldo, sobre ainda essa questão do Marília, né? Então essa é a mudança certa do técnico Ricardo Costa, um substituto para o lateral direito Matheus Mima, que recebeu o 3º cartão amarelo. Então essa possibilidade do Rafael ser deslocado da zaga para a lateral, o Rafael já jogou assim, né? Para deixar bem claro, não vai ser uma questão de improvisação. Ele já jogou assim na Série A3 desse ano pelo São Bernardo. Ele pode jogar como lateral direito, até porque está melhor fisicamente, está em ritmo de jogo. Acredito que o Matheus Pivô seja mais uma opção. E aí o Brunão voltando para a zaga, a tendência também é o Gutierrez ao lado do Brunão. Pode haver outras mudanças no ataque, do meio para frente? Acho que até pode também. O Ricardo tem material humano para isso. Eu acho que o mais importante é isso. O treinador do Marília tem opções para você realizar modificações. Não sei se é o caso, talvez, de uma mudança geral, até porque contra a Francana foi mal, mas contra o Tupã a gente viu muito bem que o Marília fez uma partida muito boa, não só a goleada por 4-0, mas jogou muito bem. Então, vamos tentar desvendar esse time aí durante a semana. A partir de amanhã os treinos já começam a ser no período da noite. Amanhã, então, só um período que vai começar por volta das 7 horas da noite, assim como no trabalho na quinta-feira, os 2 trabalhos que antecedem o jogo contra a Francana. Vamos ver o que o Ricardo pretende para essa equipe. Talvez na equipe titular não teremos grandes mudanças, mas talvez no banco de reservas aí sim tenhamos uma grande modificação em termos de utilização de atletas para a etapa final.
fato é que o MAC tem elenco para isso e o que a gente espera que a Francana, que o MAC consiga essa vitória diante da Francana para dar um pouco de alívio para essas 2 rodadas finais. Tá, e pelo lado da Francana, hoje eles fizeram aí um trabalho motivacional, mostrando palestras de Mário José Cortella, para mostrar para os jogadores entrar tranquilos, com a consciência que estão no lugar certo. Teve palestra aqui também do Zé Carlos, goleiro campeão da Série D, com o Brusque, da Rosana, craque da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, além dos jogadores Eric Luiz e o Leandro Amaro, que foi aqui do MAC, que está no Botafogo de Ribeirão Preto, o César Sampaio, que trabalha na CBF, o Elinho, treinador de basquete da Francana, e também o Zé Mauro, ex-jogador da Francana, todos eles com histórias motivadoras. O pessoal lá está querendo mesmo dar um up nesses jogadores, Jorge. Ronaldo, só para terminar o programa, então, os abraços aqui para o Donovan Leonardo, está dizendo, Dorival no ataque, é fácil resolver isso. É uma opção, acredito que seja menos viável para o treinador nesse momento, né? Até porque foi pouco utilizado. O Martins Bandeira está dizendo aqui, ó, Jorge, a respeito de ontem, eu estava falando como torcedor, não tem nada a ver com parentesco. Tudo bem, Martins, eu já vou dizer novamente, respeito a sua opinião e ela é sempre bem válida, você não precisa aqui concordar com tudo que a gente fala, não tem problema. Eu até prefiro a discordância para a gente debater, eu acho que o mais importante é isso, a gente debater aqui as ideias, porque todas são bem-vindas. A grande questão é o respeito com todos, isso a gente vai prezar sempre, mas você pode discordar a qualquer momento e dizer quem que você acha melhor ou pior, isso vai ser sempre respeitado e sempre dito aqui no programa. Para encerrar também, um abraço para o Nivaldo de Souza, também está nos acompanhando, o Vinícius Ferreira, jogador da equipe Sub-20 do Marília Atlético Clube. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui. Tem algum abraço, Jorge? Já foram dados, né, os abraços aqui. Foram dados. O programa Com a Bola Toda fica por aqui nessa terça-feira, voltando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.